Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na nossa leitura dos Atos dos Apóstolos, chegando à beira do martírio de Estevão. Estevão, um dos primeiros diáconos, ele é um homem sábio e a sua sabedoria começa a incomodar os chefes das sinagogas. Percebamos que neste momento dos Atos dos Apóstolos, os cristãos estão nas sinagogas. Os cristãos não estão fora das sinagogas. O cristianismo ainda não se separou do judaísmo. Continua como uma, às vezes nem isso, mas como uma seita judaica, como um grupo que se destaca dentro do judaísmo. Mas ali, a sabedoria de Estevão, ao apresentar Jesus como Senhor, ao apresentar o Evangelho como nova lei, ao apresentar a liberdade dos filhos e filhas de Deus diante da lei e a supremacia do sacrifício de Cristo sobre o templo, começa a incomodar os chefes das sinagogas, da chamada dos libertos, também da dos cirenenses e dos alexandrinos. 3 sinagogas ali em Jerusalém começam a ficar incomodadas. E qual é a resposta à sabedoria de Estevão? Eles vão argumentar com Estevão, vão debater com Estevão, vão contra-argumentar os argumentos de Estevão? Não. Desde aquele tempo, eles começam a arrumar falsas testemunhas, subornaram alguns, esta é a palavra que eu queria, começaram a subornar falsas testemunhas para que digam o que Estevão não estava dizendo. Fake news já naquele tempo, fruto de suborno. Subornaram alguns homens para dizer que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus e que estava relativizando o templo. Contudo, eles viam em Estevão uma grande sabedoria. E quando o sinédrio foi interrogá-lo, viam no seu rosto como um rosto de anjo. O que é que nós aprendemos desta página? Aprendemos que os seguidores de Jesus participam pelo batismo da graça da sua filiação divina, mas participam também pela sua ação no mistério da sua cruz. Os bons e retos seguidores de Jesus não passam a sua vida ilesos. Eles vão sempre partilhar da cruz de Cristo. E nós vamos ver isso constantemente nos Atos dos Apóstolos. Já vimos como Pedro e João, depois de curar o paralítico da Porta Formosa, passam quase que pelos mesmos caminhos onde Jesus passou sendo julgado. Mas no final, quando eles estão presos, o anjo de Deus os liberta. A sua hora ainda não chegou. Agora nós vemos Estevão, que começa também a trilhar os mesmos caminhos, os mesmos interrogatórios, os mesmos subornos, as mesmas chantagens. Por tudo aquilo que Jesus passou, os seus discípulos vão passando um a um. Resultado é que no final do primeiro século cristão, nenhum dos 12 apóstolos estava isento do martírio. Todos os apóstolos morreram mártires. Todos eles participaram do mistério da cruz de Cristo. Nós ainda vamos ler o martírio de Estevão, se não me engano amanhã, mas em breve nós vamos nos encontrar com Estevão crucificado,
apedrejado, e que tem também na sua forma de enfrentar a morte traços muito parecidos com os de Jesus. Sobre o Evangelho, eu queria dizer 3 coisas. A primeira delas é que nós retomamos aquilo que começamos na sexta-feira. Sexta-feira nós começamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João, passando do capítulo 3 do batismo para o capítulo 6 da Eucaristia. A Eucaristia como sacramento pascal de Cristo. Na sexta-feira nós ouvimos o sinal dos pães. No sábado, nós não ouvimos o capítulo 6 porque celebramos a festa de São Marcos Evangelista. Ontem não ouvimos o capítulo 6, mas o capítulo 24 de São Lucas, porque estávamos no ciclo dominical. Então hoje é que nós voltamos ao ciclo semanal do tempo pascal e continuamos a nossa leitura do capítulo 6. Então nós não podemos esquecer daquilo que nós ouvimos no Evangelho e na nossa meditação de sexta-feira. Jesus realizou um sinal que aponta uma realidade maior, que não é uma multiplicação mágica, mas é uma divisão, uma distribuição dos pães. Agora, Jesus foge da multidão, Jesus atravessa o mar da Galileia e a multidão que tinha sido alimentada, de repente procura Jesus e não o encontra. Eles, no entanto, vão atrás, querem ir atrás de Jesus. Então eles aproveitam que algumas barcas chegaram ali perto de onde eles estavam, e o versículo 23 diz assim: entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Dar graças, agradecer, ação de graças, é o verbo eucaristém. É o verbo da ação de graças. É o verbo que deu origem à palavra Eucaristia. Então, o pão que eles comeram não é o pão que o Senhor multiplicou. Nós vimos na sexta-feira que essa palavra não existe no capítulo do Evangelho de João. Não se fala de multiplicação, não se usa o verbo multiplicar ou nenhum correlato a ele. Se esta fosse a grande marca daquele momento, eles com certeza, São João teria notado que eles estavam perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor multiplicar. Isso, porque não foi o que aconteceu, não foi isso que marcou os discípulos. O que marcou os discípulos e a multidão foi o fato de graças da Eucaristia que o Senhor fez com aqueles pães, ter tocado a cada um, para que cada um também dispusesse do seu embornal, dos seus pães, e todos comessem a fartura. Os discípulos de Jesus e a multidão estão impressionados com a capacidade que Jesus tem de, dando graças ao Pai, tocar o coração dos homens para que eles partilhem. Mas eles ainda não entenderam a profundidade. Quem entendeu isso é o autor do quarto evangelho. Porque agora eles continuam procurando Jesus e atravessam o lago nessas barcas que chegaram perto de Tiberíades. E quando chegam a Cafarnaum, do outro lado do lago, eles perguntam: Rabi, quando chegaste aqui?
Ou seja, nós ficamos tão entretidos em comer os pães, ficamos tão entretidos na nossa refeição, no nosso piquenique lá na relva, que nós por sair. E Jesus imediatamente entende que eles estavam buscando a satisfação. E aí Jesus diz a eles: olha, vocês estão me procurando não porque viram sinais. Lembra que na sexta-feira nós dissemos a diferença do milagre e do sinal? O milagre tem sentido em si mesmo. Seria um milagre se o que Jesus estivesse querendo, se o objetivo de Jesus fosse apenas alimentar a multidão. Ela estava alimentada, pronto, problema resolvido. Mas agora Jesus diz: vocês não estão me procurando porque viram, porque perceberam o sinal, porque aprenderam, porque transcenderam aquilo que aconteceu e aprenderam a lição daquele momento. Vocês estão me procurando porque ficaram satisfeitos. A tradução do Evangelho é muito educadinha e às vezes até nos faz perder um pouco da força da palavra de Jesus. Vocês estão me procurando porque encheram a barriga. Vocês estão me procurando porque eu saciei a fome. Ou seja, vocês querem me manipular. Vocês querem que eu esteja a serviço de vocês. E vocês não querem. Jesus e diz: olha, se a gente ficar perto dele, a gente vai ter pão sempre. Se a gente ficar perto dele, ele vai nos saciar sempre. Ele vai estar a nosso serviço. E nós não precisaremos nos esforçar para promover a partilha, para partilhar e coisas assim. Infelizmente, algo muito parecido com o que nós vivemos hoje. Quantas pessoas até se organizam, até produzem vídeos nas redes sociais, para quê? Para buscar o pão eucarístico como autossatisfação. Tenho vontade, tenho saudade da Eucaristia. Tenho saudade da Eucaristia que me torna missionário, que me torna saciador da fome dos pobres, ou tenho saudade da Eucaristia que enche a barriga da minha alma e me torna tranquilo e me faz ficar um cristão leve? A Eucaristia não existe para a nossa satisfação. Aliás, eu vou dizer aqui algo que eu nunca disse, mas eu sempre pensei. Nas paróquias por onde eu passo, todo mundo sabe já que não tem cerco de Jericó. Mas eu ainda sonho com um cerco de Jericó cujo tema fosse o seguinte: o sacramento existe para a autodoação e não para a autossatisfação. Nós teríamos muito que rezar e refletir, daria muito mais de 7 dias diante da Eucaristia, e é isso que nós vamos fazer nesta semana em que o Evangelho nos propõe isso, refletir esta realidade profundamente evangélica e que nós precisamos reaprender. A Eucaristia não é para nossa autossatisfação, é para nossa autodoação. Ela só tem sentido se nós aprendemos com ela a doarmos-nos como Jesus. A doarmos-nos desde o nosso embornal até a nossa vida. Hoje nós não temos embornal, mas podíamos começar nos bolsos. Desde os nossos bolsos até a nossa vida. O ideal da Eucaristia é o que Estevão, na primeira leitura, aprendeu. Estevão está se doando e vai se doar até a morte, como Jesus se doou. Ele aprendeu a lição
do sinal dos pães. Ele aprendeu a lição da Eucaristia celebrada na comunidade primitiva. E nós? Vamos deixar hoje esta pergunta para que nós meditemos ao longo desta noite, ao longo do dia de amanhã. Para mim e para você, a Eucaristia é autossatisfação ou é autodoação? Você vai à Eucaristia para aprender com Jesus a se doar? Você come do pão e bebe do vinho que ele oferece para aprender a se doar? Ou para se sentir leve, bem, como eu não me sinto em lugar nenhum? É uma beleza cada missa. Ai, a adoração ao Santíssimo, que coisa deliciosa. Mas sai dali e quer procurar outra. Por quê? Porque é para sua autossatisfação. E aí vai mudando os canais da televisão, onde é que tem o Santíssimo exposto. Aqui, ali, acolá, porque é uma delícia estar. Mas deixa o vizinho morrer de fome, deixa a vizinha doente sem visita, e assim por diante. Não é para isso a Eucaristia. A Eucaristia não é para encher a nossa barriga, mas é para nos ensinar a partilhar até a vida, se preciso for. Pense nisso, reflita sobre isso nesta noite e amanhã, pois amanhã nós continuamos lendo o capítulo 6. Autossatisfação ou autodoação? Para que é que a Eucaristia serve na minha vida? Por que é que eu estou com saudade da Eucaristia? Para me satisfazer ou para me doar?